Ninguém é mais escravo do que aquele que se julga livre sem ser. Hoje eu quero te convidar a refletir sobre o que significa ser livre neste vídeo preparado pela comunidade Encontro. Tchau! Ninguém é mais escravo do que aquele que julga livre sem o ser. Amigos, é muito bom estarmos juntos mais uma vez e eu dou as boas-vindas a você para o nosso encontro online desta semana, onde nós queremos conversar sobre o lockdown da liberdade. Você é livre ou está aprisionado por sua liberdade? Músicos de 50 países diferentes afetados pela Covid-19, muitos deles em lockdown, se reuniram para cantar uma música escrita por um homem que mudou a história. Ela foi cantada pela primeira vez em Londres, na Inglaterra, no dia 1º de janeiro de 1773. E desde então ela se tornou a música com maior número de gravações em toda a história. Acompanhe com a gente. Amazing grace, how sweet the sound. 我最意的赦免。 Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy.
So much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。 Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. Jesus. Jésus. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day. John Newton, o autor dessa canção, foi um mercador responsável pelo comércio de 20 mil escravos da África. Ele se imaginava um homem livre. Até que na noite de 21 de março de 1748, ele se descobriu um escravo da sua liberdade. Seu navio, carregado de escravos, foi atingido por uma violenta tempestade que durou 4 dias. O homem que ele havia colocado em seu lugar no leme do navio foi arremessado ao mar, sob o olhar assustado de Newton. Naquele clima de terror, Newton olhou para a tempestade, olhou para os marinheiros que lutavam pela vida e olhou para os escravos que estavam presos por correntes no fundo do navio. E olhando para si mesmo, ele percebeu que ninguém é mais escravo do que aquele que se julga livre sem o ser. Ele mesmo se percebeu aprisionado por sua desumanidade, por sua ganância, por seu egoísmo, suas paixões, seu pecado, enfim. E ali ele clamou a Deus por salvação. Sobrevivendo da tempestade, ele abandona o tráfico de escravos e torna-se pastor. E exerce grande influência sobre os líderes do movimento pela libertação dos escravos na Inglaterra. Mais tarde, referindo-se aos escravos, ele dizia: os humanos eram eles, os animais éramos nós. E referindo-se à sua relação com Jesus, ele dizia: eu, um grande pecador, encontrado por um grande Salvador. Meus amigos, é possível ser livre, mesmo estando aprisionado numa prisão? Por volta do ano 50, Paulo e Silas, 2 seguidores de Jesus, lá do início do cristianismo, chegam a uma cidade chamada Filipos. Nessa cidade, eles encontram uma jovem duplamente aprisionada por um espírito de adivinhação e por pessoas que a usavam e a sua capacidade de adivinhação para ganhar dinheiro. Paulo e Silas se encontram diante de um dilema. Ignoram a situação e seguem a vida sem se importar com aquela mulher que sofre aprisionada, ou colocam a si mesmos e a sua liberdade em risco e ajudam aquela pobre jovem. Vejam o que Paulo faz. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. A menina é liberta, mas Paulo e Silas pagam um alto preço. A menina é liberta, Paulo e Silas são presos. Os homens que manipulavam a menina e lucravam com ela, juntam-se com as autoridades da cidade, julgam e condenam Paulo e Silas, acusando-os de perturbar a ordem da cidade. A questão é: por que Paulo e Silas arriscam a própria liberdade e a sua própria vida para libertar aquela menina? Algo que acontece enquanto os dois estão na prisão nos ajuda a entender e responder essa pergunta. Veja,
Depois de receberem muitos açoites, Paulo e Silas são levados ao cárcere interior e seus pés são presos ao tronco. Por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Como é que eles conseguem cantar na prisão? Meus amigos, liberdade vai muito além. Não depende do lugar em que a gente está. É possível estar preso numa cadeia e ainda assim ser livre. A verdadeira liberdade não pode ser cerceada ou mesmo nos ser tirada por um lockdown. Paulo mesmo explica porque ele e Silas arriscam a sua liberdade para libertar aquela menina aprisionada. Porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Quem foi liberto, verdadeiramente liberto, fica inquieto e incomodado quando descobre e percebe outras pessoas aprisionadas, pelo que quer que seja. E vejam como essa história termina. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Nada, mas nada mesmo, pode nos tirar a liberdade que nós recebemos quando nos rendemos, quando nos entregamos a Cristo. Ele nos liberta das prisões que nós mesmos, que outras pessoas e o próprio pecado constroem dentro e ao redor de nós. É possível estar livre. É possível estar livre. Mesmo quando nós somos aprisionados por um lockdown da Covid-19. Como você se sente com tudo o que está acontecendo? Paulo, liberto que foi por Jesus, nos ajuda. Veja o que ele escreve. Caros irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Todavia não usem a liberdade como desculpa para ceder à vontade da carne. Antes, sejam servos uns dos outros, mediante o amor. Por causa da liberdade que nós recebemos quando somos resgatados por Cristo, nós podemos, neste período, evitar aglomerações. Por isso, nós podemos usar máscaras, sem reclamar. Por causa da liberdade que nós recebemos em Cristo, nós podemos, como comunidade, decidir não nos reunir presencialmente. E ainda assim continuar servindo vocês com a palavra via online. E diante de todas as incertezas desse momento, nós usamos a liberdade que nós recebemos de Cristo. Nós usamos esta liberdade para cuidar de nós mesmos e cuidar dos outros. Por amor, para servir uns aos outros, nós abrimos mão da nossa liberdade para que o outro possa ser livre e possa preservar a sua liberdade também. Paulo disse ainda: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada. E por quê? Porque eu me tornaria escravo de minha própria liberdade e poderia, no uso da minha liberdade, prejudicar aos outros. Por amor aos outros, eu posso
em situações da vida, abrir mão da minha própria liberdade. Porque liberdade usada como pretexto para ir contra a vontade de Deus e para eventualmente prejudicar o outro não é mais liberdade, mas é uma forma de escravidão. Eu quero exemplificar. Digamos que acontece uma festa de aniversário na nossa casa, na sua ou na minha casa. Meus amigos e familiares são convidados. Entre os convidados, 2 ou 3 têm sérias dificuldades com bebida alcoólica. Aprisionados, portanto. O que eu faço? Como eu uso, nesse caso, a minha liberdade? Em gratidão pela minha liberdade e por amor aos meus amigos, eu uso essa liberdade que recebi de Cristo para fazer, por exemplo, uma festa sem bebida alcoólica. Isto é o uso amoroso da liberdade que Cristo me deu. Agora, meu amigo, minha amiga, você e eu já temos condições de responder. Eu sou livre? Ou eu sou aprisionado pela minha liberdade? Pelas minhas paixões? Pelos meus sentimentos? Pelo meu egoísmo? Eu sou livre ou sou aprisionado pelo medo, pela arrogância, pelos vícios, pelas minhas opiniões? Eu sou livre ou sou aprisionado pelo amor egoísta, pelo desejo de dominação e por tantas outras coisas? Diante de tudo isso, a gente pergunta: o que eu faço com isso? Como ser livre em meio aos lockdowns da vida, que podem ser muitos? Paulo, de quem nós temos falado bastante no encontro de hoje, mais uma vez nos ajuda dizendo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que essa palavra quer dizer? Ser escravo significa pertencer a alguém. Alguém que me aprisiona, alguém que me explora, alguém que me domina. Quando morreu na cruz, Jesus pagou o preço da nossa liberdade. E aí ele nos dá a oportunidade de pertencer a ele. Não mais como escravos, dominados, explorados, aprisionados, mas pertencer a ele como homens e mulheres livres, que servem e seguem a ele em liberdade, atraídos e conduzidos pelo seu amor, porque entendem que este é o melhor caminho, o único caminho a seguir, como homens e mulheres livres. E lembre, ninguém é mais escravo do que aquele que se julga livre sem o ser. Que tal conhecer este caminho que Jesus propõe? Que tal conhecer a Ele mesmo? Ele que nos faz verdadeiramente livres. Você já foi liberto completamente? Ou continua aprisionado por sua liberdade? Vamos falar com Deus. Senhor, Tu nos conheces muito bem, melhor do que a nós mesmos. Senhor, o que nós Te pedimos, nós queremos ser livres. Não uma liberdade que nos escraviza, mas a liberdade plena, a liberdade de pertencer a Ti, a liberdade de ser conduzido por Ti, pelo Teu amor, como homens e mulheres que voluntariamente seguem os Teus passos, seguem a Ti, porque reconhecem que este é o único e verdadeiro caminho da liberdade. Dá-nos esta liberdade, Senhor. Amém.
Foi muito bom estar com você e compartilhar esta palavra sobre o lockdown da liberdade neste dia. Se esta palavra de algum modo foi relevante para você, eu gostaria de recomendar que você pudesse compartilhar esta palavra com seus amigos e familiares. Reflita sobre ela nesta semana, reflita suas atitudes, reflita a sua vida a partir desta palavra. E vem estar com a gente aqui novamente na próxima semana, onde nós vamos conversar sobre o lockdown da esperança. Deus abençoe você.